Paz de Cristo, meus amados irmãos queridos, que Deus abençoe sua vida, sua família, rica e abundantemente. Receba o meu abraço, o abraço da Dulce. Estamos em oração pela sua vida, pedindo que o Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, o Senhor fortaleça o seu coração, em nome de Cristo Jesus. E é muito bom nós estarmos juntos novamente nesse encontro, nesse livro, nessa carta doce, maravilhosa, carta aos Hebreus, onde nós é, temos sido edificados, pelo menos eu tenho sido abençoado ricamente com essa exposição da palavra do Senhor, onde a carta é cristocêntrica, né? A Bíblia é cristocêntrica. É, Domingo estaremos de volta na igreja às 9h30, celebrando o nome do Senhor, dando continuidade é, ao Sermão do Monte e à noite Deuteronômio. Estamos fazendo a exposição desses dois livros, né? E o Senhor tem nos abençoado, tem enchido o nosso coração, tem fortalecido. A igreja está, graças a Deus, caminhando com a graça do Senhor. E se Deus quiser, daqui a pouco nós estaremos saindo dessa pandemia e aí a gente vai poder voltar ao nosso normal, né? E nós estamos orando para isso, jogar essa máscara fora, né? Nos abraçar, ficarmos juntos, termos comunhão na plenitude da vida, né? Que fomos criados para isso, né? E se Deus quiser, em nome de Cristo Jesus. Receba o meu abraço, abraço de Dulce, em nome de Jesus Cristo. Ok, então vamos lá para o texto é Hebreus, a carta aos Hebreus. Vamos entrar hoje no capítulo 10, do versículo 1 ao versículo de número 18, né? Hebreus, capítulo 10, versículo 1 ao versículo 18. Ora, visto que a lei tem sombras, preste atenção, na própria leitura a gente pode ir já se alimentando desse texto maravilhoso. Tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas. Nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente eles oferecem. De outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciências de pecados. Entretanto, nesses sacrifícios, faz-se recordação de pecados todos os anos. Aí veja uma afirmação, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então disse eu: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove para fazer sua vontade. Depois de dizer, como acima, sacrifícios e oferta não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isto te deleitaste, coisas que se oferecem segundo a lei. Então acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade que o Senhor fez do Pai, é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia por dia a exercer serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Novamente a expressão à destra de Deus, e no último encontro que tivemos eu mostrei para os irmãos que essa posição é uma posição não só de honra, mas uma posição de intercessão. Aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque com uma única oferta, mais uma vez a expressão de unidade, uma única oferta, aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E disto
nos dá testemunho também o Espírito Santo. Porquanto, após ter dito, esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as escreverei. E acrescenta, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Que maravilha, que texto maravilhoso, né? Para a gente, assim, fortalecer a nossa alma, se deleitar na presença do Pai, por essa obra gloriosa de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Vamos orar. Pai Celestial, nós te agradecemos pela Sua palavra. Te louvamos, Senhor, pela obra redentora. Te louvamos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em Cristo Jesus na nossa vida. Senhor, que nós sejamos edificados, que nós sejamos fortalecidos pela força do Senhor. Venha nos guardar, Senhor, venha nos encher da Tua presença, venha nos encher da Tua graça, da Tua glória e do Teu poder. Fala, Senhor, ao nosso coração e que nós sejamos ricamente abençoados. Guarda a nossa família, guarda a minha família, guarda a Dulce, meus filhos, minhas noras, meus netos. Guarda, Senhor, em nome de Jesus, a família dos meus irmãos, que a tua boa mão esteja sobre a nossa vida e que nós sejamos tomados de toda a sua plenitude. Que o Senhor possa fortalecer os nossos corações, que o Senhor possa nos encher da sua presença, da tua graça e do teu poder. Seja conosco, Senhor, nos guardando, perdoa os nossos pecados, limpa o nosso coração e a nossa mente, e que nós sejamos tomados de toda a sua plenitude. Nós oramos, rogamos a tua bênção sobre a vida da tua igreja, viva a sua igreja, levanta os caídos, cura os enfermos, fortalece, Senhor, os fracos, guarda o teu povo, Senhor, não só no Brasil, mas nos 5 continentes, que a tua boa mão possa estar sobre a sua igreja, ó Deus, universal, em cada canto, Senhor, desse mundo, que o Senhor possa despertar a sua igreja maravilhosa, a igreja do arrebatamento, a igreja invisível, a igreja gloriosa, pronta, a Virgem do Cordeiro, a noiva, que está sendo adornada pelo teu Espírito para o grande dia da redenção, aonde nós estaremos para sempre com o Senhor. E agora fala o nosso coração pela sua palavra, em nome de Cristo nós oramos e que os santos digam amém. Ok, glória a Deus. Meus irmãos, estamos avançando nessa carta e eu tenho falado para os irmãos que temos visto como o escritor, com uma habilidade maravilhosa, tem clareado Cristo e a sua obra de redenção ao coração dos leitores originais, assim como também no nosso coração. Porque eu tenho falado para os irmãos que os leitores originais eram judeus convertidos, acostumados com a linguagem dessa carta, a linguagem do Velho Testamento, dos rituais, dos sacrifícios, sacerdote, tabernáculo, Moisés, Arão, enfim, toda a Torá. Então, os leitores tinham habilidade, o escritor certamente tinha muito mais facilidade de expor, pelo menos literalmente, né? De expor esse entendimento que ele tinha para trazer, para tentar mostrar para os seus leitores originais que Cristo ele era o antítipo, o cumprimento de todos os tipos, que Jesus era de fato o Messias prometido, aquele que os profetas falaram, Moisés falou, os salmos falaram, enfim, e ele vem fazendo essa bela analogia, mostrando para eles que Jesus Cristo ele é o sacrifício perfeito. E neste capítulo 10, né, ele é maravilhoso, só que ele é cheio de repetição da obra e da pessoa de Cristo Jesus. Se a gente perceber nessa carta, ela é cheia de repetição. Ele volta ao assunto do Cristo, do sacrifício, do sangue, do acesso, mostrando assim, batendo na tecla, né, tirando a confiança com isso, tirando a confiança dos leitores originais, daqueles sacrifícios de milênios, de anos e anos em cima daquela tradição, né, que era de fato sagrada, como nós vimos no último encontro, né? Era necessário que eles fizessem do jeito que eles fizeram, porque Deus estabeleceu assim, foi um propósito de Deus mostrar como sombra daquilo que Deus ia fazer, e até chegar à plenitude dos tempos. E agora nós estamos na plenitude dos tempos. Agora nós não estamos na primeira aliança. Agora os leitores originais
Quando eles leram a carta, o escritor queria mostrar para eles que a primeira aliança foi importante, foi necessária, foi sagrada, mas que agora nós estamos na plenitude daquilo que Deus tinha reservado para nós. Então, vamos então para o bloco que nós vamos tratar nesse encontro. Do versículo 1 ao versículo 4, ele mostra como a lei e os sacrifícios da primeira aliança eram sombras, tipos, aquilo que eu já disse. E o escritor entra com muita clareza com seus leitores. E vejam só o versículo de número 4. Depois que ele falar do versículo 1, né, ele diz assim, vamos ler o versículo 1. Ora, visto que a lei tem sombra dos bem-vindouros. Então, fala sombra dos bem-vindouros. Vamos, então, pular para o versículo 4. Porque é impossível que o sangue de touros e de bode remova pecados. Então, vejam a expressão que o escritor coloca. É impossível. E eles estavam acostumados com sangue, né? Como diz aqui o texto, sangue de touros e de bode. Eles estavam acostumados com esses rituais. Aí o escritor diz: é impossível que esse sangue desses animais remova pecado. Para deixar claro na mente deles que o que eles fizeram todo aquele tempo foi sagrado, foi o decreto de Deus. No entanto, o escritor está dizendo: opa, peraí, nós saímos daqui, agora nós estamos em outro patamar, nós estamos numa plenitude daquilo que Deus tinha reservado para nós. Então, quando a gente lê isso aqui, para nós isso é muito claro e óbvio, esse versículo 4. Bom, eu espero. Mas para os judeus que viveram a vida toda sobre esse tipo de sacrifício era mais complicado. Por isso, o que nós encontramos aqui? Nós encontramos, eu percebo, um grande esforço literal, com repetição, para mostrar para os seus leitores originais a clareza da obra de Cristo que esses judeus convertidos precisavam entender. Só que para nós agora é um pouco contrário, é diferente. Nós precisamos entender que aqueles rituais eram importantes, porque, eu repito, muitos irmãos desconsideram, desvalorizam, dizem, "Ah, joga no ralo, isso não vale de nada." Vale sim, valeu porque ele apontava para algo que nós estamos vivendo. Então, para nós precisamos entender a preciosidade da primeira aliança. Não obstante, não estamos vivendo em cima da primeira aliança. E para os leitores originais, eles precisavam entender o contrário, precisavam entender que eles não podiam mais viver sobre aqueles ritos, que aquilo tudo era uma sombra e que eles precisavam entender que o sangue de touros e de bode não removiam o pecado, né? Mas a pergunta é, por que então eles ficaram tantos anos fazendo esse sacrifício? Eu já disse, porque eles precisavam esperar a plenitude dos tempos. E a plenitude dos tempos, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, diz que Deus, na plenitude dos tempos, enviou seu filho, nascido de mulher, nascido de carne. Então, Paulo chama a plenitude dos tempos o nascimento de Jesus Cristo. Quando ele nasceu naquela manjedoura, né? Ali estava se iniciando essa plenitude dos tempos, e chamado também os últimos dias, porque os últimos dias são desde o nascimento de Cristo, todo o ministério dele, até a volta dele novamente para arrebatar a sua igreja. Nós estamos vivendo, então, no mesmo instante, na plenitude dos tempos, como nos últimos dias, aguardando a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eles fizeram aquele sacrifício, voltando aqui para o texto, porque Deus tinha ordenado até essa manifestação maravilhosa do Senhor Jesus Cristo. E é justamente esse o tema central do nosso bloco nessa noite. Bom, então vamos para a pergunta. O que o escritor faz? Ele vai novamente no livro dos Salmos. Vamos voltar aqui para o texto. Do versículo 1 ao versículo 4, nós vimos que ele toca nos sacrifícios como sombra. No versículo 5 ao versículo de número 9, nós lemos o seguinte: por isso, ao entrar no mundo, Jesus, está falando de Jesus, diz: sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Não te deleitastes com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então disse: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer, como acima, sacrifícios e oferta não quiseste,
nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isto te deleitaste, coisas que se oferecem segundo a lei. Então acrescentou: Eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. O que o escritor está fazendo aqui? Se você ler com cuidado e prestar atenção, ele vai lá no livro dos Salmos. Ele sai agora do Salmo 110, que nós repetimos, porque ele repetiu, né, esse salmo falando de Davi, e agora ele vai no Salmo 40, que é também um salmo de Davi, né? O Davi profetizando. O que está claro nesse salmo é que Jesus veio para fazer a vontade do Pai. No versículo 9 diz o seguinte, falando desse Salmo 40, então acrescentou: Eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Então Cristo veio, Cristo foi formado um corpo, isto é, ele se encarnou, ele veio a esse mundo para fazer a vontade do Pai. E qual é a vontade do Pai? Qual era a vontade do Pai? Que Jesus bebesse o cálice do sacrifício, né? O cálice que ele precisava tomar, que era ir à cruz, passar debaixo do juízo de Deus, provar a ira de Deus, a justiça de Deus por causa dos nossos pecados. Ele fez isso para nos salvar, ele fez isso para nos remir, ele fez isso para nos libertar. Mas vamos procurar entender a ideia do escritor. Do versículo 1 ao versículo 6, ele fala de lei como sombra e mostra que os sacrifícios eram ineficazes. Aí então ele usa o Salmo 40 para mostrar que Jesus Cristo era profético nesse versículo 9. Mas aí a pergunta é a seguinte: qual é a vontade do Pai? Eu disse, mas eu quero usar agora as Escrituras para mostrar para os irmãos esse episódio maravilhoso profetizado no Salmo 40, que é Lucas capítulo 22, no versículo 39 a 44. Lucas capítulo 22. Diz assim o texto sagrado, né? E saindo, foi ele, como de costume, para o Monte das Oliveiras. Ele, Jesus, com seus discípulos. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: Orai para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou a cerca de um tiro de pedra e de joelhos Jesus orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo no céu que o confortava. Estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou em gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e o achou dormindo de tristeza. Então, o que nós encontramos aqui no monte, no jardim, melhor dizendo, do Getsemane? Jesus, a hora dele estava se aproximando, a hora da cruz estava se aproximando, e ele se angustia, ele transpira sangue, né? E ele começa a orar: Pai, se for possível, passe de mim este cálice, mas ele completa: não se faça a minha vontade, e sim a tua. Aí o Salmo 40 é cumprido, né? Porque, como diz aqui o versículo de 9, e aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. E aí ele bebe o cálice, ele vai na cruz. Quando nós olhamos a história da cruz, nós podemos ver duas coisas, no mínimo. Primeiro, que a cruz foi algo da vontade de Deus, não foi algo da vontade do homem, não foi algo que o homem planejou, foi algo que foi estabelecido por Deus na eternidade. O apóstolo Pedro diz: o Cordeiro que foi conhecido antes da fundação do mundo. Então, no propósito eterno de Deus, Deus tinha estabelecido coisa que nós não entendemos, né? Eu ia dizer, não entendemos muito bem, parece que eu quero não falar essa frase, mas eu quero dizer outra frase: nós não entendemos completamente. Lá, antes da fundação do mundo, o Cordeiro foi conhecido. Aí Jesus veio, ele se fez carne, se encarnou, como diz aqui o próprio texto: um corpo me formaste, e ele veio para fazer a vontade do Pai. Então, a cruz foi da vontade de Deus Pai. E lá naquela cruz, ele foi nos substituiu, né? Essa é uma palavra dentro da doutrina da salvação: substituição. Ele nos substitui, ele morre pelos nossos pecados, e o profeta Isaías diz isso com muita graça e clareza. Ele foi subindo como renovo, como uma raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura,
nenhuma. E ele tomou sobre si os nossos pecados, foi transpassado pelas nossas iniquidades. Então, o profeta Isaías, no capítulo 53, ele mostra isso, o momento, o episódio da cruz do Calvário, onde o nosso Senhor morreu pelos nossos pecados. E ali ele estava fazendo a vontade de Deus Pai. Graças a Deus por isso. Então, muitas vezes, quando nós olhamos o episódio do Getsemane, nós achamos que Jesus estava com medo da cruz. Obviamente, como homem, ele deve ter tremido, né? Porque ele ia ser açoitado, ele ia ser cuspido, ele ia ser crucificado. No entanto, o peso da angústia maior de Cristo Jesus é que ele iria experimentar a justiça de Deus. Uma justiça que nós não iríamos conseguir satisfazê-la. Como pecadores que somos, limitados que somos, nós não vamos nunca conseguir satisfazer a justiça do Deus Santo, do Deus puro, do Altíssimo. Mas Jesus ali, ele como uma oferta, porque o profeta, voltando a Isaías no capítulo 53, diz que ele não tinha dolo nenhum. E o escritor aos Hebreus diz também que nos convinha um sumo sacerdote, assim como esse, santo, inculpável, separado dos pecadores, feito mais alto do que os céus. Então nós precisávamos desse sacrifício puro e o Pai para nos perdoar, porque o Pai não podia nos perdoar a não ser um sacrifício santo, puro e justo. E nós não temos essa condição. Nós podemos tentar e lutar, perseverar para oferecer a Deus um sacrifício puro, mas pela própria natureza pecaminosa nossa, nós não vamos conseguir. Mas Jesus conseguiu, né? Ele ali satisfez a justiça de Deus. Foi o que fez ele transpirar sangue, a sua alma profundamente angustiada. E aí ele diz lá: Deus meu, por que me desamparaste? Porque foi muito forte. O momento da cruz foi forte, tanto é que teve o sol, houve uma eclipse, 3 horas de treva sobre a terra, a terra se fendeu, os túmulos se abriram, houve assim um momento assim, muito tenebroso no meio daquele momento da cruz do Calvário, foi um momento assim muito forte na história, foi um momento muito forte no céu, foi um momento muito forte no inferno, porque naquele momento Jesus não só pagou os nossos pecados, mas na cruz ele derrota Satanás, ele pisa na cabeça de Satanás. Ali estava estabelecido o propósito eterno de Deus da salvação do pecador, onde o Senhor, Deus Pai Todo-Poderoso, estabeleceu para sempre esse acesso maravilhoso. Então, na cruz, o que aconteceu na cruz? Na cruz aconteceu uma grande mudança da relação entre Deus e o homem pecador. Por quê? Porque saímos da sombra, saímos do versículo 1 ao versículo 4 desse capítulo 10, que o autor traz à tona dos seus leitores, saímos dos tipos e saímos dessas coisas para o cumprimento pleno da salvação de Deus na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Irmãos queridos, nós estamos na plenitude dos tempos, nós estamos na profecia de Joel, onde o Senhor disse que derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Nós saímos daquelas sombras, daqueles ritos, daquelas limitações que o povo tinha, que ficava do lado de fora, e o sumo sacerdote entrava e o povo aguardava. Lembram-se de Zacarias quando entrou no Santo dos Santos, o povo estava do lado de fora, aguardando a saída de Zacarias, e Zacarias demora, o povo disse: que houve? Será que ele viu uma visão de anjos? Enfim, aí quando Zacarias sai mudo, e o povo fica assim atônito naquele ambiente maravilhoso, misterioso, que o sumo sacerdote dentro e o povo fora, e agora todos nós, toda a igreja dentro do Santo dos Santos, desfrutando dessa maravilha de Deus através só de Jesus. Só Jesus pode oferecer essa maravilha para nós. E nós estamos aqui hoje desfrutando dessa plena revelação. Por quê? Porque o texto, o livro de Hebreus diz que o véu do santuário foi rasgado. E o caminho do santo lugar foi aberto pelo sangue de Jesus. Então, voltemos para o texto. Vejam a maravilha. Então acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro
Preste atenção nessa parte B desse versículo 9. Ele é muito interessante. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Agora, o que significa essa expressão? Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Vamos voltar ao contexto de Hebreus capítulo 9, no versículo 6 ao versículo 8. Vejam só o que o escritor coloca aqui para nós. Ora, depois de tudo isto assim preparado, está falando do tabernáculo, continuamente entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes para realizar os serviços sagrados. Mas no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, que é o Santo dos Santos, uma vez por todas, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo. Vejam só o versículo de número 8. Querendo com isto dar a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou. Aleluia. Enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. Então, preste atenção. No capítulo 9, quando o escritor ele separa esse bloco para falar dos ritos e ofertas e sacrifícios mosaico, eram imperfeitos e ineficazes. E eu li 3 versos com os irmãos, do versículo 6 ao versículo 9, que aí ele coloca que o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos com sangue de animal. Aí no versículo 8 ele diz, querendo com isso dar a entender o Espírito Santo, que ainda, preste atenção, o caminho do santo lugar não se manifestou enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. É isso que ele diz. Agora, no capítulo 10, no texto que nós estamos usando, nesse versículo 9, na parte B, diz o seguinte, remove o primeiro para estabelecer o segundo. Perceberam o paralelismo ou analogia que nós podemos fazer do capítulo 9 e com o capítulo 10? No capítulo 9, o caminho do santo lugar não foi manifestado enquanto o primeiro tabernáculo estava erguido. No capítulo 10, ele diz, remove o primeiro para estabelecer o segundo. Significa que o que o escritor aos Hebreus estava mostrando aqui aos seus leitores? Que quando Cristo foi à cruz do Calvário, ele removeu o primeiro tabernáculo e ele estabeleceu o segundo. Ele abriu o lugar de comunhão com Deus Pai. Ele aproxima do Deus Santíssimo o pecador pela sua mediação, pelo sangue de Cristo Jesus, porque agora o caminho do santo lugar está escancarado para nós. Não sem sangue, obviamente, não sem arrependimento dos nossos pecados e confissão, né? E nós podemos entrar com intrepidez, e essa intrepidez que a gente vai ver mais em outro encontro, mais adiante, nós percebemos que nós podemos entrar com toda intrepidez lá no outro bloco que nós vamos tratar, lá no versículo de número 19 desse capítulo 10, mas essa intrepidez está incluída o arrependimento dos nossos pecados e o sangue de Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor. Então, a remoção do primeiro era justamente esses ritos e sacrifícios de animais, e agora o caminho do Santo dos Santos está aberto pelo sacrifício de Cristo, ao ir à cruz do Calvário e fazer a vontade de Deus. Agora, quando nós olhamos isso, a gente se alegra nisso, a gente dá glória a Deus por isso. Isso parece muito óbvio e maravilhoso. Mas o que eu percebo é que, na prática, nós temos algumas dificuldades. E por que nós temos algumas dificuldades? Pela nossa natureza pecaminosa. E essa natureza pecaminosa, muitas vezes, ela faz bloqueio ao entendimento das Escrituras e o desfrute daquilo que Deus realizou por nós em Cristo Jesus. Tipo assim, quantas vezes nós sofremos de um profundo sentimento de culpa? Obviamente que todo pecador lida com um certo nível de culpa, né? Por exemplo, quando nós adoecemos, e a gente percebe isso, que a gente multiplica a questão da confissão de pecado. A gente confessa o mesmo pecado 300 mil vezes. Desculpe
a hipérbole, a gente confessa lá o pecado não sei quantas vezes, né? Enquanto a gente o que significa isso? Isso significa uma certa culpa, porque nós lidamos com as nossas fraquezas, nós entendemos, as nossas limitações, né. Mas o problema não é essa questão da culpa, não é essa questão desse cuidado, essa preocupação, esse sentimento de pequenez e ineficácia que, como pecador, nós temos. O problema todo é a culpa opressora. A culpa opressora, ela nos abate. A culpa opressora, ela tira o nosso ânimo. A culpa opressora, ela tira a nossa liberdade de nós estarmos diante do Senhor, né? Porque quando nós vivemos debaixo dessa culpa opressora, nós vivemos debaixo de uma opressão de pecados e fraquezas que já foram confessados e que, na maior parte deles, já foram abandonados, ou até totalmente já foram abandonados. Mas o que, que acontece conosco? A leitura que eu tenho como um ser humano, que a gente tem muita dificuldade com o nosso passado. Né? O passado, porque o que, que acontece? Deus disse que esqueceu. Nós vamos ver mais na frente, no propósito dessa nova aliança que nós estamos vivendo, quando o profeta Jeremias fala, e ele repete isso aqui nesse capítulo 10, ele diz que dos seus pecados jamais me lembrarei. Só que a gente tem um problema, a gente tem neurônios. E os nossos neurônios, quando a gente recebe Cristo Jesus, Deus não passa uma borracha nele, a nossa história está lá gravada. Nós vencemos, né? Como José venceu, né? José, ele disse: Eu esqueci da casa do meu pai, do trabalho, das fadigas que eu tive lá, né? Mas quando ele comparece, ou melhor, os irmãos comparecem diante de José, José disse: Não foram vocês que me venderam para cá, foi o Senhor que me enviou. Então, não foi apagada a história. José ele conseguiu vencer, tanto é que ele coloca o nome dos filhos dele de Manassés, né? Então, Deus fez José esquecer, quer dizer, vencer, mas os neurônios, a história estava lá. Então, o que eu quero dizer? Às vezes a gente tem problema com o nosso passado, com a nossa história. Talvez você, lá antes de Cristo, você tenha feito algo, coisas que desagradaram a Deus, como todos nós pecadores fizemos. Mas às vezes você tem dificuldade para lidar, por exemplo, um aborto que você fez quando você estava lá no mundo e que você não tinha Cristo Jesus, e vira e mexe, você sente um sentimento de culpa, é acusado por Satanás por essa prática pecaminosa que você fez. Ou quem sabe você matou alguém, ou quem sabe você teve um adultério, e você escondeu, quem sabe, do seu cônjuge, estava lá no mundo, nas trevas, e você praticou algo que desagradou a Deus, isso machuca você até hoje. Mas quando nós olhamos esse texto, nós devemos perceber que o caminho do santo lugar foi aberto. E que essa questão da culpa, nós precisamos olhar para o texto e abraçar o texto, crer naquilo que as Escrituras falam para nós. Não que a psicologia fala, que a gente tem que olhar diante do espelho e dizer assim: eu não tenho mais culpa, eu não tenho mais culpa. Não, a gente precisa se voltar para a palavra de Deus e pedir a Deus que nos dê entendimento e que pela fé a gente olhe para a cruz do Calvário e perceba que o que Cristo fez foi eficaz, que Ele nos purifica não só no presente, quando nós hoje confessamos os nossos pecados, mas Ele também nos purificou lá no passado. O nosso passado, ele foi cancelado. Diante de Deus não há mais culpa para você, minha irmã. Diante de Deus não há mais culpa para você, meu irmão. Não há mais culpa para mim, porque o santo caminho ele foi aberto, mas como pessoas que nós somos, às vezes nós erramos o alvo. E outra coisa, quando nós erramos o alvo, parece que nós perdemos o senso da liberdade diante de Deus, né? Hoje nós não fomos muito bem.
Hoje nós não acertamos o alvo. Aí o que que acontece? A gente vai para o culto, a gente fica meio acanhado, meio assim, envergonhado. Obviamente que faz parte do pacote. Isso é o arrependimento, ele produz essas coisas, mas a gente perde aquela liberdade. Não estou dizendo que a gente, quando a gente erra o alvo, a gente tem que ser pessoas assim, é assim mesmo, o pecador, todo mundo erra. Não, isso aí são pessoas que não conhecem a santidade de Deus e não provaram do novo nascimento. Nós que provamos do novo nascimento, nós ficamos constrangidos. É fato que nós ficamos constrangidos, mas nós não podemos perder a liberdade. É como um filho que às vezes ele faz algo errado diante do seu pai, e o seu pai viu que ele fez algo errado, e aí o pai olha para ele, ele abaixa a cabeça, mas ele de cabeça baixa, ele corre e abraça as pernas do seu pai, e abraça o seu pai como pedindo misericórdia, com toda a liberdade. Entende? Com toda a liberdade. Nós temos essa liberdade diante do Pai, ainda que com cabeça baixa, mas olhando para a cruz de Cristo, porque o Pai não nos aceita por causa de nós, o Pai nos aceita por causa de Jesus. Então, quando nós olhamos isso, nós lamentamos a nossa imperfeição. No entanto, quando nós olhamos para o texto, nós podemos ver que o caminho do santo lugar foi aberto. Ele, Jesus, removeu o primeiro, estabeleceu o segundo. Removeu o primeiro tabernáculo, estabeleceu o segundo tabernáculo, que é ele próprio, é o próprio Cristo, e que dá acesso ao Pai através do sangue de Jesus Cristo. Agora, muitas vezes nós vivemos debaixo de uma doutrina pelagiana, que fala que o homem pode alcançar a perfeição pelas suas decisões próprias. Nós não podemos, isso é mentira, nós não podemos. Isso é algo opressor, a perfeição é só no céu, né? Mas quando nós voltamos às Escrituras e lemos que o salvo, o santo caminho está aberto para os salvos em Cristo Jesus. Mas qual é a nossa dificuldade? A nossa dificuldade é lidar com as nossas fraquezas e tentar, com as nossas próprias forças, garantir a nossa salvação. Meu querido irmão, nós não podemos garantir a nossa salvação. Meu querido irmão, nós não podemos garantir esse acesso pleno à presença de Deus. Não obstante, eu volto a repetir, porque pessoas não compreendem isso, e eu gosto de repetir isso, não obstante o desejo profundo que temos de agradar a Deus, o lamento que temos pelas nossas imperfeições, como nos juntamos ao apóstolo Paulo, diz: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Mas a gente prossegue no que Paulo disse, graças a Deus por Jesus Cristo, né? Ele diz lá no capítulo 8 de Romanos, no capítulo 7 ele mostra o quadro do pecador, mas no capítulo 8 ele mostra o quadro da redenção, e nós acompanhamos o apóstolo Paulo, o lamento e a alegria, a celebração, porque nós estamos em Cristo, né? Mas a gente não sabe lidar com as nossas fraquezas. Então, o que acontece conosco? É impossível nós garantirmos esse acesso e é impossível nós garantirmos a nossa salvação. Por favor, não estou dizendo que nós devemos viver de qualquer maneira, porque nós não conseguimos mais viver de qualquer maneira. Porque Paulo diz o seguinte, nos juntamos a Paulo: como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos por pecado? Nós já morremos por pecado. Nós entendemos essa doutrina da salvação. Nós entendemos que o que Cristo fez por nós. Nós entendemos que João disse: aquele que é nascido de Deus não pode viver pecando, porque o que habita nele é a divina semente. Esse não pode viver pecando. No entanto, nós entendemos que essa salvação não é garantida por nós, mas é garantida por ele, né? Agora, no entanto, nós somos aceitos diante de Deus por meio da oferta de Cristo. É por Cristo que somos aceitos. Entende isso? Vou repetir isso. É por Cristo que nós somos aceitos. Por isso nós devemos de louvar muito a Deus por Jesus. Por isso que nós devemos de ficar aos pés da cruz. Por isso que nós devemos ser cheios de Cristo, cheio do Espírito Santo, cheio de gratidão, cheio de abnegação e agradecer a Deus por Cristo Jesus, essa obra gloriosa, plena de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Veja uma maravilha, vamos voltar para o texto, esse texto lindo, maravilhoso, que é o versículo 10 desse capítulo 10. Nessa vontade que temos sido santificados. Vou repetir. Nessa vontade, que vontade é essa? Aquela vontade que Jesus disse no jardim do Getsemane: afasta de mim este cálice, mas que se faça a tua
vontade. Aí o escritor diz, nessa vontade é que temos sido santificados. Significa que o sacrifício da cruz de Cristo nos santificou. Aí ele continua, mediante a oferta do corpo de Jesus, uma vez por todas. Aquela oferta foi eficaz, aquela oferta foi poderosa, aquela oferta faz de nós santo. O escritor diz que nessa vontade nós somos santificados. Ele não diz que nós seremos santificados, diz que nós somos. Ele coloca no presente uma oferta maravilhosa que faz uma obra maravilhosa na cruz do Calvário. Agora, perceberam a ideia do escritor? O que ele queria mostrar? Ele queria mostrar a eficácia da cruz. Talvez você ainda não percebeu a eficácia da cruz. Quando nós olhamos a eficácia da cruz, nós podemos ter algumas implicações. Primeira implicação, Satanás não pode nos tocar mais. Ele foi derrotado. Segundo, pela oferta da cruz, nós somos salvos e santificados. Como Paulo disse em Efésios capítulo 5, ele se entrega pela sua igreja para santificar, para apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga. Aleluia, aleluia. Essa é a eficácia da cruz. Nós vamos comparecer diante de Deus Pai, mediante essa oferta do Cordeiro, mediante o corpo do Senhor que foi rasgado. Ele foi literalmente morto. Foi uma oferta literal. Ele morreu literalmente, um sangue derramado literalmente, histórico, profético, genuíno e vivo. E como, voltando aqui para o versículo 10, uma vez por todas. Não há repetição dessa oferta. Essa oferta é maravilhosa. Então, quando Jesus bebeu aquele cálice, removido o primeiro tabernáculo, dando lugar ao Santo dos Santos, esse lugar do Santo dos Santos para nós agora é intimidade com o Pai. O Filho está diante da face do Pai e nós, juntamente com o Filho, estamos diante da face do Pai. Nós agora, pela fé, contemplamos o Pai por meio de Jesus. Pela fé, somos cheios do Espírito Santo, pela oferta do corpo de Jesus. Pela fé, nós ouvimos como ovelha a voz dele, do bom pastor. Pela fé, nós desfrutamos dos dons. Somos participantes da vocação celestial. Participamos daquilo que é divino. Não obstante estarmos cercados de fraqueza. Esse é o grande contraste, esse é o grande conflito ao mesmo tempo. Porque qual é o nosso conflito? Porque ao mesmo tempo que nós somos santos, nós somos pecadores. Eu estava conversando essa semana com um dos nossos bispos, eu falei para ele o seguinte, que nós chegamos no Evangelho cheio de força, cheio de vontade, querendo fazer, acontecer, né? Lutar, numa dinâmica muito grande, mas sem maturidade. A gente vai crescendo, a gente ganha maturidade, a gente perde as forças. Força emocional, são muitos acontecimentos, muitas perdas, forças físicas, a gente ganha maturidade. Aí eu disse para ele assim, parece que Deus nos conserva dependente dele. É isso que Deus faz. Porque ao mesmo tempo que nós somos santos, nós somos pecadores. Não vai existir um momento nenhum que nós iremos poder dizer o seguinte, Pai, agora eu me garanto. Porque nós nunca vamos nos garantir. Nós só somos garantidos por Jesus. Entenda isso, meu irmão. Abrace a cruz, abrace a obra da cruz, aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário por nós. Agora, eu quero mostrar a preocupação do escritor num detalhe, né? Porque no versículo 10, ele diz mais uma vez, né, que Cristo fez isso uma vez por todas. Por que ele enfatiza uma vez por todas? Porque nós vimos no encontro passado, no capítulo 9, versículo 24 a 26, ele dizendo que na primeira aliança, ele sacrificava muitas vezes, e Jesus, ele com um único sacrifício. No versículo 25 e 26, ele diz que Cristo fez isso uma vez por todas. E agora no capítulo 10, no versículo de número 10, ele diz que Cristo fez isso uma vez por todas.
Então, ele faz o contraste entre muitas vezes e uma vez por todas, mais uma vez, para mostrar a eficácia da cruz. Talvez você pode dizer, poxa, mas esse assunto é repetitivo. O Espírito Santo, ele entendeu que os leitores dessa carta precisavam disso. E, consequentemente, também nós precisamos disso. Porque às vezes a gente não compreende isso, porque aplicando a nós, meus irmãos, a gente não compreende que qualquer sacrifício que nós venhamos a fazer não é, preste atenção, não é salvífico. Isto é, o sacrifício que eu faço não é para me salvar. Porque na doutrina pelagiana, né, ela fala que nós podemos fazer alguma coisa para a gente ser salvo. E se eu não fizer algo, eu não serei salvo. Mas isso é a doutrina pelagiana. Então, eu repito, qualquer sacrifício que eu faça não é para eu me salvar. Agora, preste atenção no que eu estou dizendo, para você não ficar equivocado. Mas eu faço sacrifício porque eu sou salvo. Você entende? Vou repetir. O sacrifício que eu faço não é para eu me salvar, mas o sacrifício que eu faço é porque eu sou salvo. Então, eu tenho fruto de salvo. E o fruto de salvo, ele envolve sacrifícios, abnegação, desvio do pecado, ele envolve a consagração, ele envolve a vigilância, ele envolve o jejum, ele envolve a meditação, a devoção, envolve essas coisas todas. Então, eu procuro orar, eu procuro ler, procuro jejuar, procuro me santificar, não para me salvar, mas porque eu sou salvo. Aí tem uma grande diferença. Porque o que eu faço é produto da obra da cruz na minha vida. Aí o que acontece comigo? Eu faço com espontaneidade, eu faço com devoção, eu não faço por causa de um rito religioso, eu não falo, a igreja diz que eu não posso fazer aquilo, né? O pastor disse que eu não posso fazer aquilo outro. Não, eu faço por causa da obra da cruz na minha alma. Dentro da minha vida tem algo profundo no meu coração. Eu sempre conto um testemunho para os irmãos lá na congregação, que assim que eu me converti, eu gostava muito de futebol, ainda gosto de futebol, né? Só que eu jogava futebol, hoje eu só vejo futebol. Então, houve a conversão, Deus fez algo no meu coração e eu, na outra semana, fui jogar futebol com os amigos, lá na praça onde eu jogava sempre. E aí jogando, e aí futebol com eles, pontapé para cá, pontapé para lá, palavrão para cá, palavrão para cá. E aí me aconteceu algo lá na minha alma, uma pergunta: o que eu estou fazendo aqui? O que eu estava percebendo? O que o Espírito Santo estava me mostrando? Meu filho, eu fiz uma obra profunda no seu ser. Esse não é mais o seu ambiente. Aí eu disse assim, rapaziada, vou embora. Fui. E fui e nunca mais voltei. O meu pastor e a congregação que eu estou, e hoje as congregações não falam contra futebol, mas 40 anos atrás tinha algo dizendo que futebol era assim, quase que de Satanás, né? Então, mas na minha igreja, na Nova Vida, nunca teve isso. Mas não foi a denominação, não foi o meu pastor dizendo, você não pode mais jogar bola com os ímpios. Mas foi aqui dentro, foi algo profundo no meu ser. Esse não é mais o meu lugar. E assim como outras coisas que aconteceram, práticas na minha vida, lugares na minha vida que eu praticava e fazia, que eu deixei de fazer, não porque a igreja me impôs, mas porque Deus me deu uma nova natureza em Cristo Jesus. E algo foi feito no meu interior. Isso significa que o que eu faço não é para me salvar. Eu estou tentando trazer um exemplo para ver se clareia isso na sua mente e mostrando que o que eu faço é fruto da salvação. O salvo tem fruto de salvo. Esse fruto de salvo é uma obra de Cristo na cruz do Calvário. Mas o que me parece é que ainda não entendemos muito bem essa doutrina. E, e quando eu falo assim, às vezes, eu não posso fazer nada para eu ser salvo, às vezes pessoas não entendem isso.
porque tira o nosso crédito, tira o nosso mérito. Deixa eu te falar, você não tem mérito. Eu não tenho mérito na salvação. A salvação é mérito exclusivo da obra da cruz de Cristo. Ele morreu por mim, foi ele que se deu, foi ele que foi a oferta aceita diante do Pai foi a oferta da cruz. A minha oferta só é aceita se passa pela cruz. E às vezes a gente não entende isso. E, por exemplo, às vezes eu vou a sepultamento, eu vou a muitos sepultamentos, né, de pessoas cristãs e de pessoas também não cristãs, parentes dos irmãos da igreja, pais, os pais dos irmãos, parentes dos irmãos, eu estou lá, eu faço questão de, nesse momento, estar junto com os irmãos, que eu acho que é um momento muito crítico, né, e às vezes eu vou em sepultamento que pessoas tinham admiração pelo defunto, pela vida que o defunto tivera. Eu fui num sepultamento que fiquei muito assim impressionado, que é com um senhor que faleceu e que os netos já adultos, já rapazes, foi uma choradeira assim, abraçavam o corpo do avô, beijavam, né? Eu fiquei assim admirado, falei, poxa, esse moço tinha uma vida assim muito querida no meio da sua família. Mas eu encontro sepultamento de pessoas não crentes que pessoas eram boas, íntegras, prestativas, pessoas de família. Mas se o pregador, na hora da prática, e isso não só para pessoa não crente, não, às vezes para pessoas que estão até dentro da igreja, se o pregador falar assim, o fulano de tal era gente boa, íntegro, homem de família, mulher de família, mas ele está queimando no quinto do inferno porque ele não tinha Jesus. Isso vai dar um grande choque em todas as pessoas, não só nos ímpios, dos que estão fora da aliança, né? Essa palavra ímpio fora da aliança, mas também nos crentes. Porque às vezes a gente não entende muito bem como uma pessoa que foi tão íntegra, que andou assim, vivendo num caminho assim, de admiração, pode ir para o inferno. Sabe por quê? Porque a gente não acredita que só Jesus Cristo salva. A gente não acredita que a única obra que o Pai se agradou foi a obra de Cristo. A gente acha que a gente pode fazer alguma diferença diante de Deus Pai. A gente não pode. A gente só pode chegar diante de Deus Pai através de Jesus. Só Jesus salva. Foi Ele que abriu o santo e vivo caminho. O véu foi rasgado por Jesus. Não acredito em você, meu filho. Não acredito em mim. O crédito é só de Jesus Cristo, né? Agora, voltando aqui para o texto, vejam bem, vamos dar prosseguimento para a gente concluir esse bloco. No versículo 12, o escritor diz o seguinte: Jesus, porém, tendo oferecido para sempre. Vejam como o escritor centraliza a pessoa de Jesus Cristo. E é isso que a gente precisa fazer. Centralizar Jesus como o único meio, o único mediador entre Deus e o homem. E Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante, até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés, para Deus Pai concluir o plano redentivo. A gente pode ver isso lá no livro do Apocalipse, que vai chegar esse momento. Porque com uma única oferta, ele repete novamente a unidade. Aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Interessante que no versículo 10 diz que nessa vontade é que temos sido santificados. Ele coloca no presente. Agora, no versículo 14, ele diz, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Aí ele já coloca aqui uma progressão, né? Estão sendo, no gerúndio, né? É um processo de santificação. Ao mesmo tempo, percebam que a oferta nos santifica, ao mesmo tempo nós estamos sendo santificados por essa oferta maravilhosa de Cristo Jesus, né? No versículo de número 14, mais uma vez ele coloca essa coisa maravilhosa. Então, podemos ver nesse verso 14 que a nossa santidade também ela é progressiva.
Na nossa conversão, os nossos pecados foram perdoados no passado. O seu passado foi apagado. O seu passado, o meu passado, ele não existe diante de Deus Pai. Quando Deus Pai olha para você, Deus Pai olha para mim, Deus Pai olha através de Jesus Cristo. Um livro escrito no momento da nossa conversão. O passado foi perdoado. Mas aí você fala, então, o que acontece com o presente? Com o presente, João disse, confessarmos os nossos pecados, o pecado dos santos. O sangue de Jesus Cristo, ele nos purifica de todo pecado. Então, Jesus, ele mostra isso quando ele vai lavar os pés dos apóstolos, que Pedro falou assim, não, Senhor, meus pés o Senhor não vai lavar. Aí Jesus fala assim, se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Aí Pedro disse, então lave meu corpo todo. E Jesus disse uma coisa maravilhosa que fala do processo da santificação. Ele disse, quem está limpo, só basta lavar os pés. E nós estamos limpos. Então só basta confessarmos diariamente os nossos pecados, porque o pecado passado foi purificado, lavado, graças a Deus por isso. Aí no versículo 15, o escritor diz o seguinte, e disto nos dá testemunho também o Espírito Santo. Porquanto, após ter dito, esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Percebam que ele volta aqui, no capítulo 8, ele fala desse texto de Jeremias, capítulo 31 a 34. E agora no capítulo 10 ele volta novamente e diz o seguinte, né? Porei no seu coração as minhas leis e na sua mente as escreverei. E acrescenta, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados. Ei, preste atenção no que a Bíblia diz para nós. Vou repetir, Deus diz para nós nesse encontro maravilhoso, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Oh, glória a Deus. Levante a sua cabeça. Diga não para Satanás. Diga não para esse sentimento de culpa opressor que te abate, que faz com que você deprima, que faz com que você não levante a sua cabeça, que faz com que você não olhe para Satanás e diga para ele, Satanás, está escrito. E eu repito, leia esse texto para Satanás, como Jesus leu Deuteronômio para Satanás 3 vezes na tentação. Também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Nós que estamos na segunda aliança, na nova aliança, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Então, o Deus Pai, ele promete não se lembrar dos nossos pecados. Isso significa algo maravilhoso, que a mente de Deus não é como a nossa mente. O verbo aqui, não se lembrar, fala no sentido divino, não no sentido humano. Porque no sentido humano, como é que isso funciona? Como é que não se lembrar? A gente tem Alzheimer? Hã? Não é essa questão. Deus não tem Alzheimer. É uma questão divina. A misericórdia de Deus é profunda. E levante a sua cabeça. É o seu passado, repito, porque de repente é isso que o Espírito Santo está querendo falar com você nesse encontro. Quem sabe o Espírito Santo está querendo curar você nesse encontro, dizendo que o seu passado não existe, não por causa de uma terapia, mas por causa da verdade viva da palavra, que a palavra de Deus é como uma espada de dois gumes, ela corta, ela penetra, divide alma e espírito, juntas e medulas. Então, mediante essa palavra de Deus, receba a sua cura, porque as escrituras afirmam algo maravilhoso, que é a nossa dificuldade. É a minha, é a sua. Lidar com essas porcarias, lidar com, olhar para a nossa vida, como Paulo disse, olhar para o passado, é até vergonha para nós, se lembrar do nosso passado, é até vergonha, por isso eu tenho uma dificuldade em dizer, vamos ouvir um testemunho maravilhoso, eu sei que testemunho pode edificar pessoas, mas do meu ponto de vista, testemunho, ele pode ser dado para um testemunho pessoal, mas jogar assim para o alto, o meu passado, as minhas porcarias, é vergonhoso, para mim é vergonhoso. Então, mas quando eu olho para as escrituras, Deus diz para mim e para você, eu não me lembro. Porque ele olha somente para a cruz do Calvário, né?
Por que o escritor ele fecha o assunto com a nova aliança? É para mostrar que a nova aliança ela está firmada no sacrifício de Cristo Jesus. Aí eu fecho com o versículo de número 18. Vejam o fechamento desse bloco, irmãos. Aleluia. Glória a Deus, isso é muito maravilhoso. Olhem só, se deleitem nessa verdade eterna. Ele diz o seguinte: ora, onde há remissão desde quem? Está falando de quê? Dos pecados. Já não há oferta pelo pecado. Quer dizer, onde há remissão, quer dizer, onde há quitação, já está quite. Se os nossos pecados estão quites, ele fez o seguinte: já não há oferta pelo pecado. Entende? O sacrifício que eu faço não é para cancelar os meus pecados. O sacrifício que eu faço é porque o sacrifício de Jesus cancelou os meus pecados e eu sou salvo, e agora o sacrifício que eu faço é um sacrifício de gratidão, de entrega, de renúncia, de devoção. Porque, como diz aqui, o bloco que a gente está fechando, é onde a remissão deixe. Os meus pecados, os teus pecados foram quitados, foram remidos pelo sangue de Jesus Cristo. Então, celebre o nome do Senhor. Domingo de manhã, nós estaremos reunidos mais uma vez comendo a ceia do Senhor, adorando o Senhor na beleza da sua santidade. E como é o primeiro domingo, à noite também nós vamos comer, vamos trazer à memória o sacrifício da cruz, esse sacrifício maravilhoso de Cristo Jesus. Que Deus te guarde, que Deus te abençoe, que tomara Deus que nesse encontro o Senhor tenha te lavado pelas Escrituras, essa Escritura viva, poderosa, maravilhosa, que faz uma obra profunda no nosso ser. Oremos então. Pai Celestial, nós te agradecemos por Jesus Cristo, nós te agradecemos pelo sacrifício eficaz do Cordeiro de Deus. Como João Batista diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ó Pai querido, nós queremos te agradecer, porque, ó Deus, o nosso pecado, nós que cremos em Jesus Cristo, porque foi isso que João Batista estava dizendo, para aquele que crê em Cristo Jesus, o pecado é tirado. Muito obrigado pela sua palavra. Muito obrigado pelo seu amor, obrigado pela sua grande misericórdia. Liberta-nos, ó Senhor, de todo sentimento de culpa opressor. Ó Pai amado, de tudo que possa tirar a nossa força, de toda acusação satânica. Satanás, o Senhor Jesus Cristo te repreende, porque está escrito: dos meus pecados o Senhor não se lembra. Muito obrigado, Pai Celestial, porque agora nós estamos em Cristo. Satanás não pode nos tocar mais. Nós somos do Senhor, lavados e remidos pelo sangue de Cristo, que possamos caminhar na sua presença, que possamos ter uma vida de devoção, uma vida santa, uma vida separada, como um produto não de, ó Deus, uma imposição religiosa, não de uma imposição de rito, não de uma hipocrisia, mas como fruto da cruz, como algo criado, ó Deus, espontaneamente pelo Espírito Santo, pelo Espírito Eterno, que fez uma obra na nossa vida. Acorda a tua igreja, aviva a tua igreja, ó Deus amado, que a igreja possa mostrar fruto digno de arrependimento, fruto de salvação, Senhor, fruto de pessoas que foram, ó Deus, passaram pela cruz de verdade, que nasceram da água e do Espírito Santo. Eu entrego nas tuas mãos a vida da tua igreja, fortalece a vida da tua igreja, enche a tua igreja da sua presença e do teu poder, em nome de Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado por Jesus, muito obrigado por Jesus. Agora nós entramos com toda a intrepidez, Pai, na sua presença, não por causa de nós mesmos, não porque nós agora estamos na igreja, mas porque agora nós estamos em Jesus, nós agora estamos debaixo do sangue de Jesus. Ó Deus, nós te agradecemos, nós te louvamos, Senhor, e nós declaramos que Jesus Cristo é a única oferta, ó Deus, que o Senhor aceitou para a remissão dos nossos pecados, e oferta como
que nós oferecemos não são mais redentivas, são ofertas de gratidão, são ofertas sem de devoção por aquilo que o Senhor fez na nossa vida por causa de Jesus. Muito obrigado por tudo, Pai. Receba o nosso louvor, receba a nossa adoração em Cristo Jesus e que os santos do Senhor digam amém. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que nós possamos mergulhar nessa doutrina maravilhosa da salvação eterna e desfrutarmos e nos alegrarmos nele. E vivemos na presença do Senhor como um povo santo, como um povo nascido de novo, uma virgem pura, separada, uma virgem separada para o seu noivo que está se aproximando, e daqui a pouco nós estaremos para sempre diante do Senhor. Logo, irmãos, que o amor de Deus, a graça de Cristo, as consolações do Espírito estejam com todos, desde agora e para todo sempre, e que os lavados, os remidos pelo sangue de Cristo digam amém. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Até domingo, se Deus quiser.